TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Estamos iniciando hoje o programa Caminhos da Fé. E agradeço a sua presença, caro telespectador, agradeço a sua presença aqui conosco hoje, nesse dia de hoje. Bastante importante, porque o programa Caminhos da Fé é um programa que ele não defende nenhuma tese teológica, ele não defende nenhum dogma, ele, ao contrário, ele é um programa onde nós temos por objetivo e por meta abrir um diálogo interreligioso, né? E eu trago hoje aqui uma palavra do nosso sumo pontífice, o Papa Francisco, que diz, não devemos construir muros, mas pontes que nos unem, né? Então o objetivo do programa vai dentro dessa frase do Papa Francisco, construir pontes que nos unem, que nos traz uma grande unidade, porque nós temos algo maior, muito maior, do que aquilo que nos divide, que é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus que nos une nisso aí. E hoje o nosso programa inicia, nada mais nada menos e melhor do que falar sobre campanha da fraternidade. E estamos presentes hoje com o padre Robério Camilo, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá em Mãe Luísa, e coordenador da campanha da fraternidade, e com a presença do pastor Gleidson. Estamos presentes aqui porque a campanha da fraternidade esse ano é uma campanha ecumênica, é uma campanha onde está se unindo forças com todas as religiões cristãs, religiões não cristãs, para poder realmente falar daquilo que é o tema da campanha da fraternidade esse ano, que é políticas públicas. Bom dia, padre Robério. Bom dia, pastor Gleidson. Bom dia. Padre Robério, eu gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse quem é o padre Robério aos nossos telespectadores, ao programa Caminhos da Fé. Então, sou o padre Robério Camilo, natural lá de Poço Branco. Vou fazer 32 anos de vida sacerdotal. Atualmente sirvo a igreja lá na comunidade de Mãe Luísa, coordenando aquela grande obra social que o padre Sabino deixou, onde nós temos trabalho com criança, com adolescente, com jovens e com idoso. Ou seja, estamos lá na luta para que as políticas públicas sejam cada vez mais eficazes, cheguem realmente a uma comunidade como a comunidade que nós moramos lá em Mãe Luísa. Pastor Gleidson, seja bem-vindo, se apresente, queremos conhecer o pastor Gleidson. Qual é o envolvimento do pastor Gleidson hoje na campanha da fraternidade? Muito bem, eu quero saudar você, Sidnésio, padre Robério, aos telespectadores que nos assistem, o parabenizando pela iniciativa do programa Caminhos da Fé. O pastor Gleidson, que por hora vos fala, é filho da cidade de Natal, mais precisamente do bairro de Felipe Camarão, que não muito difere das realidades de Mãe Luísa, sendo que até com uma atenuidade um pouco menor, né, dos efeitos das causas sociais, mas com índices gritantes de necessidade de melhores condições existenciais, de políticas públicas, de engajamento. Estou pastor da comunidade cristã Palavra de Vida no Rio Grande do Norte, né? Nossa sede está ali no bairro de Nova Parnamirim, de onde atuamos em todo o estado. Na esfera social, atuo também como presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, secção Rio Grande do Norte, atuando na ênfase da evangelização, da promoção da Bíblia Sagrada e no apoio às igrejas em suas mais diversas atividades. O meu envolvimento com a campanha da fraternidade deste ano dá-se pela necessidade de que a igreja evangélica também ela possa se engajar nesta esfera, neste âmbito que são as políticas públicas, né? Neste envolvimento, neste dar-se as mãos, né? Que por ora se faz necessário a um país em crise, em uma sociedade carente, né, de uma atenção não somente espiritual, mas também e de fato social. É nesse contexto que conclamo os demais pastores, né, e companheiros desse segmento, que é o segmento evangélico, ou protestante, como alguém diz, para se envolver, né, e para participar das discussões que causam o nosso bem comum.
Padre Robério, pouca gente sabe que a campanha da fraternidade ela iniciou dentro do âmbito da Arquidiocese de Natal, né, através do Dom Eugênio, né, nosso saudoso Dom Eugênio. Fala um pouco da história da campanha da fraternidade, né, como isso nasceu. Algumas pessoas se confundem Natal, alguns também dizem que nasceu também de um início de uma ação das irmãs em Nízia Floresta, né. Nos fala um pouco para a pessoa entender um pouco o que é a campanha da fraternidade, o que é essa história bela, já que também o programa tem um pouco sobre turismo religioso e cultura, né? Exato. Bom, então é um prazer poder estar falando, apresentando hoje sobre esse tema, sobre a história da Arquidiocese de Natal no que diz respeito a esse movimento que começou aqui e que se espalhou pelo Brasil. Às vezes as pessoas pensam que a campanha é do mundo, a campanha somente é na Igreja do Brasil. Quiçá um dia a gente possa então falar de uma campanha que seja, pelo menos na América Latina e tudo mais. Mas começou com a mudança do mundo. Na década de 60 para cá o mundo mudou. Muita coisa mudou. Em 1959, quando o Papa João XXIII foi escolhido para assumir como Papa, então ele traça todo um planejamento para a Igreja e um planejamento de renovação, que é quando ele convoca o Concílio Vaticano II. E de 60 até 62, quando o concílio deu início, então, em 1961, Dom Eugênio, com mais 2 colegas padres aqui, eles pensam um pouco a questão da fraternidade para o Estado, para a Diocese, e começa de forma embrionária a campanha da fraternidade. Em 1962, quando estão lá no Vaticano, lá em Roma, levam essa discussão para ver como é que se pode fortalecer, então, se criar uma campanha que fortaleça a fraternidade no Brasil. E de lá foi pensado tudo isso, de modo que em 1964 houve a primeira campanha em nível nacional, e em 1965 já se pôde contar com os subsídios que nós sempre utilizamos. Então, é um processo que foi nascendo, mas sempre para fortalecer, então, a fraternidade. Eu acho tão bonito quando essa fraternidade, que é um sonho de todos nós, é um sonho de Deus, o Papa Francisco abraça isso com uma clareza muito grande e trata da fraternidade universal. E no que ele diz, quando ele fala que é para construir pontes e não muros, é louvável quando o Papa sai daqui para o Brasil, vai para os Emirados Árabes, para dialogar com os muçulmanos, o mais diferente que a gente possa ver com relação ao cristianismo, e lá assina então um documento de compromisso com a fraternidade universal. Ou seja, para que a gente se respeite, a gente não se mate, a gente se respeite e possa então realizar, concretizar o sonho de Deus. Um só Pai, um só rebanho, somos todos filhos, logo nós somos irmãos. E ele então diz assim, vamos cuidar então da casa comum, que é o mundo, né? Por sermos filhos do mesmo Pai, por sermos irmãos, moramos no mesmo lugar, que é o mundo, então cuidemos dessa casa comum. Então, a cada ano, a campanha da fraternidade, ela assume uma temática que vai dar resposta às demandas da sociedade. E esse ano, então, esse espetáculo de tema, fraternidade e políticas públicas. Então, sinteticamente, é um pouco da história. Lembrando que essa história nós vamos encontrar no texto base, todo o texto base da campanha da fraternidade, a gente encontra a síntese da história da campanha da fraternidade. Pastor Gleidson, Padre Robério lembrou aí uma frase que o senhor disse na reunião do comitê lá de Parnamirim, que eu estive presente, né, recente, onde o senhor disse desse jeito: se deixarmos de sermos irmãos, não somos mais nada. Perdemos toda a nossa identidade, né? Lá estava presente a Igreja Anglicana, a Vétero-Católica, né, os focolares, quando o senhor disse essa palavra. Me diga, todo o movimento lá de Parnamirim, que eu sou bem perto acompanhando isso, está
está vendo o seu incentivo, com a abertura do Padre Murilo, né? A gente tem que citar isso aí, né? Essa acolhida aqui do senhor com o Padre Roberto é muito bonito ver isso aí, né? Porque a gente começa a prestar atenção em algo importante que a Bíblia diz, né? Que na vinda do Senhor, todas as tribos, raças e nações estarão juntas, né? Toda cultura estará junto. Então, como é que o senhor se sente inserido, né, nesse fato tão importante que é esse ano a campanha da fraternidade, que fala sobre políticas públicas, o senhor como pastor, né? Como o senhor disse, alguns denominam como protestantes, né? Tão unido assim com essa ênfase numa campanha que vem da Igreja Católica e mais ou menos hoje com o tema, não é só para a Igreja Católica, é para todos nós, né? Muito bem. Sidnésio, Padre Robério, esse ano estamos celebrando, se eu não me engano, Padre Robério me corrija, 55 anos desde a primeira campanha, né? E também 25 anos da campanha que se tornou notória, tinha até vinhetas na TV aberta que faziam uma pergunta muito importante: e a família, como vai? Né? Era uma pergunta carinhosa, afetuosa, mas também que demonstrava uma preocupação que todos nós devemos ter, né, com a família. E a família não é somente este núcleo constituído do pai, da mãe, dos filhos, mas a família acaba sendo todos aqueles que estão no entorno, né? A fraternidade é exatamente esta unicidade dos irmãos. E eu diria os irmãos, independente do que praticam, defendem, quando entendem que há um algo maior, né? O engajamento na campanha de fraternidade deste ano dá-se pela minha ação pastoral. O pastor, ele é um formador de opinião. E a igreja evangélica, ela tem, se não muitas coisas, mas ela tem um recurso que é notório, é o recurso humano. E tudo quanto a gente diz em nossas tribunas, bem como também nos altares, né, vai ressoar de uma forma. Então, por que não? Por que não nos engajarmos, nos envolvermos numa discussão que diz respeito a todos? A política pública que difere da política partidária, né? Vamos encontrar a palavra polis, que vai nos falar sobre a cidade, uma vida, né, numa cidade, numa localidade. Mas a mesma palavra que vai nos aludir à questão da prática política, da convivência social que temos. Se não somos tão assíduos quanto à política partidária, mas precisamos sim ser fortes defensores e atuantes no quesito políticas públicas, que não é outra coisa além da voz. E a voz da igreja é a voz da sensibilidade, é a voz da leitura, né, de todo um contexto que precisamos nos inserir. Como pastor e como igreja, temos visto que a igreja tem suas obrigações, né, como, por exemplo, arcar com contratos, né, com custeios de água, de luz, de outros benefícios como internet, o valor de alguém que serve a igreja como funcionário e outras coisas. Mas também, como indivíduo dessa igreja, eu estou em meio a uma sociedade na qual eu tenho que arcar com impostos, com tributos, com responsabilidades. E se eu não fizer uma leitura disto, como é que está sendo aplicado todo esse recurso que eu mesmo estou gerando, né? A igreja está chamando a toda a sociedade. E quando eu digo igreja, a igreja de Cristo, a igreja cristã, a igreja universal, a igreja católica, né? São palavras que querem dizer uma coisa só. Uma igreja que tem um viés que é servir a Jesus Cristo, né? Tem uma missão, que é promover este Jesus através do Evangelho na prática de suas ações, na prática da sua fala, né? E aí a gente chega a Parnamirim, que é onde eu resido, né? Onde estou pastor e onde tenho residência. Vendo uma cidade, um município com quase 200 mil habitantes, né? Com muitas igrejas evangélicas, né? Com uma população carente ainda em muitos aspectos. E sendo a extensão da capital, né, a continuidade de Natal é Parnamirim, a pouquíssimos minutos, né? Ali precisamos, com essa força que tem o município, Padre Robério, Parnamirim hoje é o segundo maior município em número de evangélicos, né? Então há uma grande responsabilidade pelo testemunho público que damos.
E discutir políticas públicas é se envolver com a cidade, é ver de que forma pastoral esses pastores, essas igrejas estão atuando, né? A campanha da Fraternidade convida para isto. A audiência pública que estamos realizando 10 de abril, 14h30, ali na Câmara Municipal, de proposição da vereadora Cátia Pires, que por sinal é evangélica, é membro da Igreja Batista Zona Sul, em Nova Parnamirim, é o nosso pontapé inicial. Lendo o texto base, estamos sensibilizados de toda uma atenção focada e uma continuidade, Padre Robério. O texto nos convida a formarmos, por exemplo, observatórios, né, sociais. E o comitê... Vou só pedir licença ao sim. o pastor Gleidson. Vamos para o nosso intervalo e já retornamos no segundo bloco para o pastor Gleidson terminar a sua reflexão. Muito bem. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Você sabe qual escola teve um crescimento de 61% em aprovação? Você sabe qual escola teve 3 primeiros lugares em instituições federais? E qual escola teve medalha de ouro na Olimpíada de Química do RN e 5 medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia? Neves, Neves, Neves. Vem ser Neves. A gente aprova para a vida, do berçário ao ensino médio. Neves é mais que ensino, são ensinamentos. Retornamos no nosso segundo bloco, né? Já vamos com a fala do pastor Gleidson. Só para concluir, pastor, o senhor estava falando sobre Parnamirim, sobre a importância do comitê com a vereadora Cátia Pires, toda essa ação do observatório, né? Só para a sua conclusão relacionada a esse tema. Muito bem. Então, através da audiência pública que estamos realizando 10 de abril próximo, nós pretendemos fazer do comitê em Parnamirim este observatório local, com igrejas evangélicas e instituições, né, que desejam se engajar nessa luta, nessa discussão. E toda uma série de outras atividades que iremos brevemente tornar público para quem queira estar se engajando e participar também. Em 2018, a campanha da Fraternidade abordou o tema Fraternidade e Superação da Violência. Esse ano ela traz como tema Políticas Públicas e lema Serás liberto pelo direito e pela justiça, tirado lá do livro de Isaías, capítulo 1. Padre Roberto, essa continuidade da campanha da Fraternidade, a gente nota sempre que tem uma continuidade, né? Esse ano existe uma continuidade. Quando a gente fala de violência, a gente também fala de políticas públicas, né? O ano que vem, já sabemos que vai ser sobre a vida. Também falamos de política pública. Há uma continuidade, há uma ligação da campanha da Fraternidade com esses temas, ano após ano? Só tem. Imagine que quando a gente trabalhou o tema da campanha, os biomas brasileiros. Nasceu, então, um viés preocupado com a vida. Então, trabalhar os biomas, aí é aquela história de trabalhar a casa comum. E as pessoas diziam assim, mas por que está preocupado com o bioma? Ora, se a gente acabar com os biomas, a gente vai acabar com a própria vida. O segundo, então, ano passado, dando continuidade à temática da vida dentro dessa coisa mais ampla, foi colocada, então, a questão da violência, porque a violência estava demais e ainda está demais. Essa violência ela pode ser resolvida pela educação, que é uma política pública. Então, com o fortalecimento das políticas públicas, muita coisa na sociedade ela vai se organizar dentro de um pacto federativo que se possa, então, levar para cada estado e o estado levar para o município através de políticas públicas. Então, já se tem essa sequência. E bem lembrado, próximo ano, então, a gente coroou esse bloco com a preocupação com a vida, onde o texto que inspira a campanha da Fraternidade do próximo ano vai ser a parábola do bom samaritano, onde
eu vi, eu acolhi, eu servi, eu fiz alguma coisa. Então, a igreja, prudentemente, ela faz essa sequência exatamente para dar continuidade, para dar uma resposta aos problemas que existem. A hora de entrar na esfera do julgar, né, dentro que a gente tem, as pessoas têm que ver que na campanha da fraternidade nós temos o ver, o julgar e o agir. Aí temos 3 palavras importantes. Ao entrar na esfera do julgar, ou seja, na análise da questão, o texto base apresenta a explicação sobre a justiça bíblica, né? No artigo 110, o texto recorda que a justiça é a razão pela qual nos preocupamos com os mais pobres dentre o povo, representados pela tríade, a viúva, o órfão e o estrangeiro, para que haja direito na sociedade. O texto retoma o significado bíblico de justiça, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e recorda ainda a contribuição da doutrina social da Igreja. Interessa a doutrina social da Igreja olhar para a questão das políticas públicas, a partir de 3 palavras que aparecem no objetivo geral desta campanha, pois ao mesmo tempo que elas lançam luzes ao tema, nos provocam a ação transformadora. O artigo 162 salienta que a doutrina social da Igreja evidencia a necessidade de uma participação ativa e consciente dos cristãos, leigos na vida da sociedade. O artigo seguinte recorda que há a necessidade de um discernimento a ser levado a termo pelas comunidades cristãs. Aí a minha pergunta vai tanto para o padre Robério como para o pastor Gleidson. Como preparar os cristãos e religiosos para esse desafio na sociedade? Bom, eu coloco aqui o agir de Jesus. Tem novidade nenhuma quando a igreja nos convoca para tratar o tema das políticas públicas. Nasce do coração de Jesus a preocupação com o outro. Nasce do coração de Jesus, do coração de Deus, a preocupação com o outro, e bem especificado aqui por você, quando diz a justiça que ela vai ser estabelecida ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. No Antigo Testamento, os profetas cuidaram muito bem disso. O povo, como herança, foi cuidando muito bem disso, exatamente para cuidar, fortalecer a fraternidade. Quando Jesus chegou, então ele veio por causa da pessoa. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, trouxe o programa de vida dele está muito claro. E lá em Lucas 4, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para cuidar dos pobres, para cuidar dos presos, para cuidar dos cegos, os aleijados e por aí vai. E em Mateus 25, lá no discurso escatológico, no discurso final, ele vai apresentar que no final, quem vai abrir as portas do céu para nós são os pobres. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste, estive preso e fostes me ver, fui estrangeiro e me acolheste na tua casa. Mas, Senhor, quando foi que nós te fizemos isso? Todas as vezes que vocês fizeram aos pequeninos, meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Daí nasce a prática cristã, que desemboca na prática da caridade. Então, os cristãos cuidaram, então, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Isso se transforma em política pública a partir da Constituição de 1988. Antes disso, era a igreja que fazia a caridade, era quem agia, as igrejas, e a partir de 1988 passa a ser, então, dever do Estado. Por isso que nós, como cristãos, como cidadãos, temos que cobrar do Estado que exerça este papel. Então, o amor e a misericórdia é quem lança todo esse cerco de proteção sobre todos nós. Pastor Gleidson, dentro dessa mesma temática, né, antes do programa nós estávamos conversando sobre 2 realidades, lá de Mãe Luísa, né, e da comunidade do Jacó. Né? Isso tem tudo a ver com políticas públicas. E o povo mais pobre, o povo mais carente, tem pago uma dívida muito grande, né, que não é deles, pela questão da evolução, como é que eu poderia dizer, pelo progresso. Né, construções de grandes prédios, muitas vezes tira aquele pessoal de sua residência, de sua casa, para construir grandes estruturas. Né? Dentro da visão das políticas públicas, dentro desse método julgar, como é que o senhor vê essa situação?
Eu vejo do ponto de vista da sensibilidade, né? O se colocar no lugar do outro, né? Não trazendo todo um trauma, um drama, um prejuízo, porque isso gera a injustiça. E a justiça, mesmo que tardia, ela é uma injustiça. O poder público que pressiona ou ocasiona situações desagradáveis a uma classe social menos favorecida, a um patamar da população que não tem como arcar com aquela responsabilidade, né, seja local ou migratória, acaba sendo uma espécie de opressor. E em vez de causar o bem coletivo, que é para que foram constituídos, estão de fato trazendo a amargura do viver. Então a sensibilidade para elucidar a questão, para trabalhar junto com a comunidade, para chegar a um ponto no qual o entendimento vai gerar o bem-estar, né, para o povo, bem como também para a gestão, né? Isso amenizando aspectos que vão ser visíveis a partir do ponto de vista do ser humano que ali está, né? A igreja é essa promotora da paz, da justiça. Ela é essa parceira do poder público, seja ele qual for, né, constituído, para trazer à lume a necessidade da conversa, do diálogo, e assim chegar a uma conclusão que causará o bem a ambas as partes, né, como interlocutora. Voltamos às nossas considerações finais, né? E voltar ao lema da campanha da fraternidade: serás libertos pelo direito e pela justiça. Voltando, falei sobre o julgar, vamos voltar para a primeira palavra, que é o ver, né? Segundo o documento, as políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. O item 20 do documento destaca que políticas públicas representam soluções específicas para necessidades e problemas da sociedade. Ela é a ação do Estado que busca garantir a segurança e a ordem por meio da garantia dos direitos, diz o texto. 1 minuto para o senhor, Padre Robério, 1 minuto para o senhor, Pastor Gleidson, sobre esse tema, né, dentro do lema da própria campanha, né, dessa responsabilidade do governo, que muitas vezes, ou na grande parte, realmente, eles não têm essa visão pública no cuidado do povo. Primeira coisa que eu chamo a atenção é que a injustiça, ela não é escondida, ela é às claras. Então a gente tem que estar de olho em toda situação de injustiça, de abandono, de desprezo, de marginalidade, para poder a gente fazer valer a palavra de Deus, o amor, né, o bem comum. E as políticas públicas, elas vêm exatamente para responder a isso. Se não responde, alguma coisa está errada. Já começa a injustiça, que privilegia uns e a outros não. O papel da sociedade é controlar. O controle social das políticas públicas é fundamental. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, em nome da fé que você professa, esteja de olho, proteja o seu irmão, né, vendo de que maneira a injustiça está se impondo no seu bairro, na sua rua e na sua vida. Muito bem. Eu somo com a fala anterior do Padre Robério, quando ele falava sobre a necessidade de se engajar, do despertar. E também, agora, mais uma vez, com essa necessidade que temos de buscarmos algo concreto, né? E não apenas deixarmos passar mais uma oportunidade. O tema que alude à fraternidade e políticas públicas é muitíssimo oportuno, casa com o lema que serás libertado pelo direito e pela justiça, né? Direito este que já é algo nosso, é algo que estamos buscando. E a justiça que é o caminho para que isto seja efetivamente, né, que venha a acontecer. Mas, além de Isaías, eu recordo de Amós, que nos fala sobre a necessidade de que a justiça venha a correr feito um rio, né,
que isso aconteça na cidade de Natal, aconteça no estado do Rio Grande do Norte, aconteça no Brasil, né? Através do engajamento das igrejas, através da sensibilidade do poder público, política pública é a nossa voz, então vamos usá-la. Quero convidar a todos para se engajar, dar as mãos e buscarmos os resultados que aí Deus haverá de nos conceder. Obrigado, Padre Robério, obrigado, Pastor Gleidson, em estar presente nessa primeira edição do programa Caminhos da Fé e trazendo, esclarecendo para os nossos telespectadores, para a população de Natal, né? 1.500.000 pessoas acessam a TV, certo? Atinge 1.500.000 pessoas, e agradeço a presença de vocês, porque o pessoal hoje está esclarecido sobre nossa campanha da fraternidade. TV Potiguar, cada vez mais pensando em você.